1960, sem dúvida nenhuma, foi uma década intensamente politizada. Eu não acredito que no mundo contemporâneo, na nossa história contemporânea, nós tenhamos uma conjuntura, né, onde a discussão política se fez de uma forma tão intensa. Discutia-se em todos os lugares. O que se discutia? Discutia-se as reformas de base. E o golpe veio exatamente para acabar com essa discussão. Trabalhei na ferrovia, vamos dizer, quando foi dispensado pelo ato institucional, em 64, eu tinha 24 anos de trabalho de ferrovia, né? E nós temos aqui em Bauru problema de 3 ferrovias, Sorocabana, Paulista e Noroeste. Quer dizer, era um centro mesmo ferroviário, da família ferroviária. Politicamente, nós temos vários companheiros aqui que foram caçados, né? Vários companheiros que foram caçados. Então é importante a gente dizer, tem o Darcy, que era um homem de confiança do Lamarca. No início de 68, ele chega e fala, olha, Darcy, eu tenho contato com a ALN do Marighella. E você tem contato com a VPR do Onofre Pinto. Falei, perfeitamente. Mas a orientação que eu tenho, eu passo a ter só relação com os oficiais e você tem a relação com os sargentos para que não haja problema de segurança. Eu falei, bom, começou a nossa contradição agora. A luta de classe dentro do movimento de resistência. Se você quiser, você venha para o nosso grupo. Ele fala, pode arrumar o contato. E aí ele abandona o contato com o Marighella e passa a ter contato com o Onofre Pinto, que está organizando a VPR. Então, a entrada do Lamarca na VPR se dá mais ou menos assim. O objetivo nosso do Lamarca e dos companheiros próximos ao Lamarca era, através da guerrilha rural, criar o embrião do Exército Popular. Qual seria o papel desse Exército Popular? Como tarefa imediata, derrubar a ditadura. Como tarefas complementares ou posteriores, implantar um regime popular no Brasil que respondesse aos anseios de reforma agrária, aos anseios de reforma política e todas as reformas preconizadas pelo Jango e que acabaram até hoje fazendo falta no Brasil. Fui convocado para servir o Exército e o quartel para onde me mandaram foi no 4º Regimento de Infantaria em Quitaúna, Osasco. E em menos de um mês e pouco por aí, eu vi o sargento Darcy Rodrigues passando e eu vi o Darcy e reconheci o Darcy. Por quê? Porque nós somos de Avaí, nós dois, e nós nos conhecemos, a nossa família sempre teve relacionamento em cidade pequena, muito mais próxima, etc. e tal. E aí começamos a conversar e eu abri mesmo o jogo todo, politicamente falando, expliquei como era e tal, e ele me apresentou militantes, ex-sargentos do Exército, da Marinha e tal, e que formavam um grupo importante do Movimento Nacionalista Revolucionário, MNR, ligado ao Brizola. Eu tenho, vamos dizer, toda uma simpatia por Bauru, pelos companheiros que morreram, vários companheiros morreram, foram caçados pela ditadura. Quem foi caçado? Professores espetaculares na área da classe operária, dos metalúrgicos, dos gráficos, todas essas categorias foram judiadas pela ditadura. Meu avô foi preso político 12 vezes no tempo do Getúlio Vargas. A minha mãe, 31 de março de 64, minha mãe ela é presidente do PTB. Celina Lourdes Alves Neves, presidente do PTB, e todo mundo sabe que o PTB nesse momento é o partido do João Goulart. E o João Goulart nesse momento está numa situação extremamente crítica. Ele está saindo. Precisavam justificar o golpe. E Jango, segundo eles, era comunista. Não era, nunca foi e nunca seria comunista, um latifundiário como Jango,
um bom vivant e tal, mas ele era nacionalista. E ele queria que o Brasil crescesse, que o povo brasileiro tivesse acesso à educação, que era muito restrita. Eu já vinha estudando o Exército há muito tempo. Já sabia de toda a influência que as turmas de cadetes que, a pedido do presidente Afonso Pena, tinham passado estágio na Alemanha e que tinha trazido a ideologia fascista para o Brasil. Agora, é bom que se diga que os tenentes de 22 são os generais de 64. Você está numa cidade chamada Bauru. Não tem por onde. O que você vai fazer, Paulo? História. Ah, sabia. Você vai fazer história porque o seu avô era comunista, a sua mãe é presidente do PTB, não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Naquele momento, eu queria fazer porque eu adoro história. Aí eu fui ser jornalista. Então, você passa a ser exatamente um cara avisado. Essa junção de coisas que automaticamente fez com que o Paulo, sei lá, né, apanhasse, fosse perseguido, perdesse emprego, 1000 coisas aconteceram. O que foi feito era ilegal, que foi uma quebra da Constituição Federal, foi a deposição de um presidente regularmente eleito e empossado, legalmente constituído, um Congresso feito, fechado, eleito pelo povo, um judiciário que foi atropelado, muitos juízes presos, etc. e tal. E eu sentia que o interesse que havia naquele momento, e nós discutíamos isso, era o interesse de poucos e de fora. Era um interesse notadamente americano, porém, norte-americano, porém, outros países também andaram ajudando e participando, notadamente a França, com pessoal especializado em tortura. Quem são os agentes do golpe? Não é verdade? É evidente que você tem, não é, as altas classes médias, não é, as classes empresariais que temem, não é, digamos assim, as tais reformas de base, o agente golpista, não é verdade, daqueles que não queriam as reformas, acabaram sendo as Forças Armadas. O que foi a ditadura, eu digo civil-militar, que foi na época, porque foi em cima de todos os patriotas. Para você ter uma ideia, quase 8.000 militares foram presos, torturados, assassinados, desaparecidos forçados, não é? Nesse período. Então, a obrigação como patriota, como legalista, como nacionalista, era essa. Tinha que ter alguém que se posicionasse contra, e nós éramos isso. Foi uma questão de ideal mesmo, não resta a menor dúvida. Aqui em Bauru, por exemplo, em 64, né, a televisão estava começando. Nós tínhamos 3 emissoras de rádio em Bauru. Nós tínhamos vários jornais, não é verdade? A partir do ato institucional número 5, foi quase oficialmente instalada a censura, não é? No interior dos veículos de comunicação. Você tinha censor, não é, nas redações dos jornais, você tinha censor, não é, nos estúdios das emissoras de rádio, de televisão, tá certo? E aí, então, o país passou a viver uma outra realidade e teve também, não é, reflexos imediatos nas escolas públicas, por exemplo, né? Você teve, né, uma quantidade enorme de professores que foram demitidos, né? Tiveram que se exilar, né? Outros né, tiveram que arrumar emprego em outro lugar. Quer dizer, os efeitos, né, desse AI-5, no sentido das nossas instituições, foi alguma coisa nefasta. Eu dava aula em Bauru, dava aula em Botucatu, dava aula em Araçatuba. Em Araçatuba eu fui dar aula e naquele dia eu fui falar sobre a ditadura militar. 1 hora depois levantou um garoto, levantou a mão e falou o seguinte: eu
vou falar para o meu pai que você está falando. Eu passei na sala do diretor para cumprimentar. Falou, estou indo para Bauru, tudo bem, sem problema. O que eu ouvi na sala? Um garoto falou que ia falar para o pai dele que eu estava dando uma aula diferente, qualquer coisa parecida. Falou, cuidado que o garoto ele é filho do juiz de direito. Vim para Bauru, entrei nas 2 últimas aulas, quando chegou 10h30, tinha um jipe parado. Tinha 2 caras me esperando. Os caras me perguntaram, o senhor quer ir a pé? Eu falei, não, eu vou a pé, sem problema nenhum. Ele falou, então eu espero o senhor lá. Eu falei, tudo bem. Mesmo delegado. Outra vez, São Paulo, eu falei, não sei, qual é o problema? Estou dando aula. Estava dando aula até agora. Deu lá na Satuba. Aí que está. O senhor falou sobre Castelo Branco? Falei. Estou falando sobre ditadura. Falei sobre Castelo Branco, sim. Pelo visto, o senhor não gosta dele. Eu falei, não. Eu não gosto de nenhum dos presidentes, eu não gosto. O senhor não aprende mesmo, né? Mas aí eles bateram. Logo depois do golpe, eu fiquei preso inicialmente no Forte Itaipu e nós fomos transferidos para um verdadeiro campo de concentração na base aérea de Itapema. Ali, realmente, nós vimos caracterizado o espírito da ditadura. Cercas com fios de arames com 5 centímetros de distância, com altura de 2 metros, com armas automáticas 24 horas assentada contra as cercas para evitar fuga. Posteriormente, eu fui levado para um navio que havia servido de prisão para os tenentes de 22. Olha só, não são coincidências, são coisas muito sintomáticas. Isso é uma revanche histórica que tem que ser denunciada. É uma atitude típica do fascismo. Criaram uma estrutura militar paralela, bem ao estilo da SS nazista, que foi o DOI-CODE. Eu confesso, né, que eu apanhei muito por causa do trem pagador. O plano deu certo, foi feito tudo dele em 10 minutos, né? Não teve ninguém morto, não teve nada, só 5 companheiros que participou. E a repercussão, aí é que eu digo politicamente o porquê que nós fizemos isso. Porque a repercussão não foi um assalto de banco, não foi troço vacilando se foi marginal, se foi essas coisas todas. Que deixou uma dúvida na cabeça deles, quem seria, como é que foi, como é que parou, por que parou certinho, entende? Lógico, tem tudo certo um esquema nosso na ferrovia que a gente conhece. Quer dizer, eu fui preso, torturado, então foi empoderado, tá, tudo mais. Aí eu fui ver fotografias, tu viu os companheiros que participou, né? Morto, companheiro que já não estava mais no Brasil, o Marighella morto. Aí eu abri, falei, fui eu, pronto, e daí? Acabei confessando. Aí eles ficam malucos, né? Porque eu fui abrir em 70 e poucos. O ato foi em 68, né? Entendendo? Então, na tortura, e o dinheiro onde está? Vai procurar com o Maringa. Eu falei, está com ele. Num domingo, eu fui levado juntamente com outro sargento, e muito ligado em mim e tal. Nós fomos levados para a PE e para um lugar chamado Escolinha, onde as torturas começavam a ser feitas. No fim do interrogatório, nós descemos a escadaria e embaixo demos de cara com o Onofre Pinto, Comando Nacional da VPR, meu companheiro, meu irmão de fé, camarada, quebrado, sendo arrastado, ele não andava mais, os pés todos machucados, a tortura muito severa. Ele me viu, eu fiz de conta que não conhecia ele também, voltei para o RECMEC aguardando a liberação na segunda. Quando deu umas 5h30 para 6 horas, me levam para a PE e o pessoal falou, Pitori, pede para beber bastante água, bebe porque você vai desidratar. Era o pau, não tinha a menor dúvida. Quando eu cheguei, o Onofre Pinto estava deitado num banco comprido de madeira,
a cabeça caída para trás do banco, no final do banco, fio de eletricidade amarrado no pênis, na orelha. Aí deram choque nele, deram umas pancadas e fala do Pitoli. Aí ele falou que eu era da VPR, que era companheiro. E grudaram por trás na cabeça dele, assim, levantaram a cabeça e disseram, olha quem está aí. Desculpa, Pitoli. Eu vou desculpar o quê de um irmão desse? Vou desculpar o quê de uma pessoa como essa? Não tem que desculpar. Não tem nada. Levei um murro no estômago, no fígado, caí. Quando eu dei por mim, eu já estava nu, amarrado, de pendurado pelos pés, na polé, fio de eletricidade no pênis, na orelha. E foi até umas 4 da manhã apanhando assim. Nós estamos completando 50 anos, né, de ditadura. Isso é uma coisa que tem uma importância fundamental para que todos nós possamos ver a desgraça que foi a ditadura, sem dúvida nenhuma, para que nós não repitamos mais isso aí, você entendeu? É uma desgraça que tem que ser, não é, enterrada de vez. Eu vejo a atitude de pessoas que pedem a volta dos militares. Ah, eu era feliz e não sabia. Não, tinha muita gente feliz aos lados dos militares. Os torturadores eram felizes, ou infelizes, não sei. Mas nós temos pessoas mais simples que não levaram vantagem com o golpe de 64, mas que acham que os militares estavam certos. Por que isso? Pessoas que não discutem política, pessoas que se recusam a conversar sobre isso, e que entende que tem que ser duro porque existe uma impunidade no país e os militares puniam. Não, os militares não puniam, senão eles teriam se autopunido por crimes de lesa humanidade. Não tem educação, né? Não tem educação. Eu penso exatamente dessa maneira. Nós somos frutos exatamente, nós que eu falo, a geração que está aí do medo. O pai fala, não se meta em política. Ele não sabe nem o nome do partido. Não se meta em política, hein? Faz favor. Não se mete em política. O pai falou, o avô falou, nós não vamos ter uma classe, nós não vamos ter uma geração reflexiva. Vai demorar muito para essa geração refletir. Eu falei, eu vou trazer um filme sobre Vladimir Herzog. Quem é Vladimir Herzog, professor? Eu falei, jornalista. Aí encheu. Falei, por favor, levante a mão. Quem conhece Vladimir Herzog? Ninguém. Ninguém. Eu falo para a juventude o seguinte, o jovem do nosso tempo não podia usar brinco, não podia ser cabeludo, não podia cantar música que seria de protesto. O livro era capa vermelha, só a capa vermelha já era recolhido como comunista. Quer dizer, a ignorância que tinha esse pessoal da ditadura. Falando sobre esses movimentos sociais que têm acontecido, a minha visão é de que não existe organização político-partidária conduzindo com eixo de conduta, age assim, faz isso, marca lá e tal. Existe uma insatisfação geral. Mais educação, mais faculdade, mais máquina, mais indústria, mais comércio. Isso que é importante, saber o que está faltando. É um absurdo no século XXI você ver o Ministério Público da Justiça do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, encontrando escravos aqui em Avaré, aqui perto de Bauru. O meio de transporte mais civilizado, né, em todo o mundo, qual é? Hoje nas cidades, o metrô. O metrô de Londres tem mais de 400 quilômetros. A China começou a construir o seu metrô 20 anos atrás, em 1992. O metrô de Xangai, por exemplo, que é a maior cidade da China, tem 500 quilômetros. 500 quilômetros. Quanto tem o metrô de São Paulo, que faz 40 anos que está sendo construído?
80 quilômetros. Quantos quilômetros tem o metrô do Rio de Janeiro, que também faz 40 anos está sendo construído? Não tem nem 60 quilômetros, tem 40 quilômetros, 50 quilômetros. Então, essas multidões estão nas ruas, entre outras coisas, não é, protestando contra, não é, o desumano, não é, quadro, não é, de circulação, que é visível, principalmente nas grandes capitais. Não tem organização como deveria ter. Agora, black box à parte, é outro grupo, é outra coisa. Inclusive, numa das manifestações em São Paulo, queimaram ônibus e tal, e tinha um estudante de arquitetura da USP, que era filho de dono de empresa de ônibus. Você vê, na realidade, é o pessoal de lá que está fazendo para recrudescer, para a polícia ir para a rua, para massacrar, etc. e tal, para submeter e votar a ditadura. Porque aí o pai, ele vê isso e fala, tá vendo, olha, em 64 foi assim, hein? Começou assim, tá? Tomara que os militares voltem e tomem conta. Olha o medo instaurado. Eu falo que essa geração é a geração do medo, a medo. Eles não sabem absolutamente nada, pode ter certeza disso, não sabem nada. Eu acho que nós avançamos bem na democracia. Tem coisas que está devendo. A própria a política internacional, a ONU, condenou o policiamento nosso aqui, porque a área militar foi criada pela ditadura. Nenhum país do mundo tem polícia militar. Nenhum país. Só o Brasil tem. Nós não tínhamos polícia militar. Surge a necessidade de criar polícias militares. Por quê? Porque a repressão tem que ser feita por elas para não macular as Forças Armadas. Mas quem dirige, sempre comandante de polícia militar, foi o coronel do Exército. Então, nós temos que desmilitarizar as polícias. Fazer com que a polícia nos atenda enquanto cidadãos. Eu não abro mão, aos 65 anos de vida, a liberdade de expressão. Eu não abro mão. É essa a colocação. A liberdade de expressão, ela é fundamental. É o nosso mecanismo de viver. Eu gosto sempre de dizer assim, tem um poema do Bertolt Brecht que diz bem isso, retrata bem isso, né? Fala que aos que lutam uma hora e são bons, aos que lutam um dia são melhores, aos que lutam um ano e são muito bons, mas poucos lutam a vida inteira e estes são os imprescindíveis. Você lutar pela liberdade não é opção, é obrigação. Eu acho que o ser humano que abre mão de lutar pela liberdade de um regime autoritário, ele se mediocriza. Tem uma frase dita pelo Che que diz o seguinte, é preferível você morrer em pé do que viver de joelho. Olha, valeu a pena porque você analisa o seguinte, eu acho que a sociedade está entendendo e dando valor ao que é democracia. Hoje vemos a Comissão da Verdade está aí funcionando. Nós estamos vendo já oficiais, oficialmente acusados que participou na morte de companheiros, de sumir companheiro. Porque eu fiquei preso, apanhei, etc. Eu vou desistir da minha ideologia, ninguém me convenceu do contrário. Eu estive na União Soviética 2 vezes, estive em Cuba, tudo lá. Esse país é o melhor do mundo. Está faltando vergonha e cabeça de administração. Alguém já disse no passado que a história se repete, uma vez como tragédia e outra vez como comédia. Eu não tenho dúvida que se houver uma tentativa de golpe, a história vai se repetir como comédia. Mas, de qualquer forma, os aventureiros ainda estão por aí.